Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 495 e minguando até 795 dias, 23 de abril de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 495. Enoque, o Pai da Vida, parte 33, subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 15. Esse subtítulo está ficando muito interessante. Acompanhem tudo, não deixe de acompanhar. Se vocês não viram o que for anterior a este, você volta lá e faça isso. Veja, não tire conclusões precipitadas. Vá lá e ver cada um que foi dito. O blog diário é uma evolução, certo? À medida que eu vou evoluindo a minha consciência, vocês vão tendo as mesmas oportunidades de evoluir também junto comigo, tendo consciência sobre tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social. Neste blog diário, vocês vai compreender tudo que tem dentro da sociedade, ok? E com isso, vocês vai ganhar muita consciência. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para ter praticidade, para que você, dependendo do horário do dia que você estiver vendo, você possa voltar um blog ou possa antecipar um blog diários, ok? Você sempre vai na descrição, todos os meus blogs diários, eles são dessa forma, eu trabalho com ele dessa forma, repetido, ok? Eu também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, muito interessante para que vocês possam estar acompanhando. Vá lá e acompanhe, ok? Muito interessante. Eu deixo na descrição da tela do vídeo, eu deixo uma descrição na tela do vídeo, né? Esse é o meu título, é também o meu tag, né? Que determinada situação ele é parte do meu título. O meu título ele é muito grande, né? Que eu coloco ele muito grande, né, coloco numerologia, coloco data, coloco título, subtítulo, eu coloco tudo parte, repartição, coloco tudo coloco tudo no título. E esse mesmo título, ele é o tag, eu repito ele no tag para quê? Quando vocês, né, tiver bem formal sobre tudo que veio desse juízo, desse julgamento de Deus, vocês vão interagir muito bem nisso dentro da sociedade, certo? Vocês vai fazer esse trabalho em conscientização. Ou vocês faz, né? Ou vocês, de uma certa forma, vai ficar desligado dessa grandeza de Deus, de uma certa forma, né? De uma certa forma, ou a gente melhora com esses blogs diários, né? Ou você não faz parte, né? De uma certa forma, mas entende isso. Mas isso tudo é só uma ideologia. Todos vocês fazem parte do reino de Deus. Hoje eu estava conversando com um colega, né? Aí ele estava fazendo um trabalho, ele falou assim: "Ah, eu já paguei, eu já mereço ir para o céu", né? Essas expressões sociais. Aí eu falei para ele: "Não, todos merecem ir para o céu, todos nós somos merecedor". Aí eu tentei explicar para ele: "Ó, tudo existe 2 formas de você relacionar. Existe, ó, 2 salvação.
Você pode ser uma pessoa má e você se converter à sua origem, ao seu bem, então você ganhou uma salvação. Ou seja, aquilo que estava perdido, aquela vida que estava perdida, ela foi restaurada para essa mesma sociedade que você vive, certo? Não é para você ir para uma eternidade, é para você viver socialmente. Eu vejo muitas pessoas que, de comunidades religiosas, que resgataram pessoas drogadas, bêbadas, mendigo, e fez dele uma pessoa melhor socialmente. Isso é uma salvação, certo? Isso é uma salvação. Imagina, às vezes você está relacionando uma pessoa e tal, você encontra uma pessoa que você gosta, que você ama, então você vê que você vê, né, olha para ela e você, nossa, que salvou o meu dia, salvou, né, de uma certa forma. Isto é uma salvação, porque eu vou estar me realizando de uma forma melhor, de uma forma consciente. Então, isso é uma salvação. Salvação de interações sociais. E é uma salvação, certo? Todos nós queremos viver o melhor dentro dessa vida, tratar os outros bem, respeitar que os outros respeitam. Enquanto você encontra as pessoas assim, você se sente livre, liberdade, se sente agradável, realizado. Isso é uma salvação, né? Aí a outra salvação, né? Todos são salvos. Na graça de Deus, Deus salvou o mundo todo. Quando Deus criou, formou o Cristo, ele falou: Eu quero é todo mundo fica aqui, fica unido aqui, que eu vou trazer o juízo para vocês. Aí não tem essa ideia de você não ser salvo. Deus determinou salvação para todos. Todos é salvo, certo? Todos são salvos. Está determinado, vocês são salvos. Se algumas pessoas quiserem vender uma salvação que viera da parte de Deus, não aceite, porque é uma farsa, é um engano, porque vocês são salvos, né? Agora, se você fala assim, vamos melhorar a nossa vida, vamos salvar esses restos dessa vida sua, desgraçada, vamos tentar colocar uma coisa melhor. Aí vocês conseguem fazer. Mas em determinada situação, isso só acontece no secreto, porque hoje eu vejo muita gente procurando comunidade religiosa para se melhorar, né? Sendo que as coisas boas já estão nela. Isso só consegue fazer quando é secreto. Se as pessoas souberem de tudo isso que eu estou falando, nem na comunidade religiosa elas vai mais. Não vai, não precisa de ir na comunidade religiosa mais para ficar, né? É interação. Comunidade religiosa é interação. Eu vou, né? Sempre quando a minha esposa vai, eu vou com ela. Por quê? É uma interação. E além do mais, tem pessoas muito boas dentro das comunidades religiosas que eu respeito muito, admiro muito, 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 muito. Tá no trabalho social da mesma forma, fazendo a vontade de Deus da mesma forma. Eu acredito nisso, né? Todos são salvos e eles fizeram um bom trabalho, dependente de qualquer coisa. Mas existe essas complexidades para você relacionar isso nas consciências, certo? Tudo que você vai fazer existe a parte, uma repartição, salvação do corpo emocional, salvação de Deus. A salvação de Deus já é uma graça, certo? Entenda isso. Tem outras partes também que, determinada situação, eu não me lembro agora. Tudo vai se dividir em duas partes, entende? Vamos então para a expressão livre fazer leitura desse parte desse contexto, depois vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, tá? Tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos ler esse contexto. Se vocês não viram o blog anterior, vá lá e vejam. É uma continuidade, tá? Para que a gente possa dar continuidade com isso aqui. Vamos lá. E de outra forma podemos conhecer que quando esta inversão não vier, não teremos uma consciência dessas interações. Sendo assim, ambos vão treinar os vossos corpos sobre um instinto animal relacionando apenas o sexo desses corpos. Quando isto acontecer dentro de um relacionamento de dois, passa Quando isto acontece dentro de um relacionamento, os dois passam a relacionar apenas os seus interesses próprios e querendo se prover com os vossos próprios desejos sexuais, explicando a vossa vontade própria.
sendo que a esposa vai treinar o seu marido a ser um corpo emocionalmente selvagem e o marido vai treinar a sua mulher com um instinto desta selvageria. E de forma que o marido vai desprezar o seu dom para se apegar com desejos sexuais e que se volta no lugar de seu dom, dando uma coisa e perdendo outra, para satisfazer os vossos desejos sexuais com instinto desta selvageria. Muito perfeito esse contexto, né? Vamos falar dele em parte, e vocês vão ver que tudo que eu disser aqui está dentro da sociedade. Aí vocês vão entender isso em suas consciências, você vai relacionar isso de uma forma que vocês possam ter consciência. Vamos lá para a expressão livre, vamos lá. E de outra forma, podemos conhecer que quando esta inversão não vier, não teremos uma consciência dessa interação. Eu parei no blog anterior explicando essa inversão, que a consciência interior, a consciência interior da esposa, nessas três pontas aqui, ó, aqui tem um corpo do marido e o corpo da mulher. Eles se unem por uns propósitos, por uns mesmos motivos. Então, nós temos aqui no lado direito a consciência da mulher habitada e nós temos uma consciência do marido desabitado. É assim que forma um casal, tá? Nada mais, nada menos que isso. Então, essa consciência do interior da mulher, essa consciência da mulher que está habitado, ela vai dar, ela vai criar uma sensibilidade para o seu corpo físico e emocional. Muitas das vezes, essa sensibilidade não tem nada a ver com a medida do corpo da mulher em específico. Tem a ver com a espiritualidade da sua consciência de ter possibilidade de se realizar com o seu corpo emocional, dela ter capacidade, dela sentir capacidade de relacionar o seu corpo emocional. É muito, entendido quando a mulher se sente bem, ela está se sentindo, ela conseguiu fazer alguma coisa para ela se sentir com o cabelo dela, ela achou o cabelo dela bonito, então ela ganhou essa sensibilidade do seu corpo espiritual, certo? Se ela perder essa sensibilidade do seu corpo, então ela fica negando ela mesma. Se ela fica negando ela mesma, ela não vai ter condições de relacionar o corpo ao seu marido, entenda isso. Até então. Então aqui nós temos a consciência do marido, nós temos a consciência interior do corpo da mulher, nós temos a consciência exterior do corpo do marido. E os dois corpos nos mesmos espaços, digamos assim, com as mesmas consciências. Então essa consciência do interior da mulher, ela vai sensibilizar o corpo dela para relacionar a consciência do marido que está desabitado. A consciência do marido, que é os dons espirituais. E que de determinada situação, aqui a mulher vai relacionar o poder econômico da mulher. No tempo de selvageria, que o texto vai dizer isso, ela a mulher vai relacionar o poder econômico do marido. Se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Ou se ele tem um sexo bonito ou se ele não tem, certo? Então ela vai perder essa sua origem de relacionamento. Quando ela fazer qualquer um movimento desses errado, entenda? Então entendemos isso. Então aqui, ó, de outra forma podemos conhecer que quando esta inversão não vier, né, a inversão que eu quero dizer é o marido, é o marido com uma consciência, o marido com a consciência exterior e a esposa com uma consciência interior dela. É invertido, né? Tá vendo que aqui eles estão invertidos? Um se apoiando no outro, sendo ajudador do outro, entenda isso? Se de uma determinada situação, né, se eles não vier com a inversão, eles vai relacionar apenas seus corpos emocionais. E é isso que o texto vai comentar sobre quando você relaciona os seus corpos emocionais, relaciona somente uma vez, você relaciona o corpo da pessoa somente uma vez, não relaciona os dons espirituais do marido e a esposa o marido não relaciona o corpo da mulher, ele relaciona o corpo dele mesmo, né? Ah, eu sou mais bonito, eu mereço uma mulher mais bonita, sei que tem lá e tal, se achando aí, né? Ele está relacionando o corpo dele. Ele não está relacionando ao corpo da mulher dele, ele está relacionando o corpo dele. Ele está, eu sou mais bonito, viu? Que você, viu, mulher, por exemplo.
Olha só o tanto que diz respeito. É só para você entender o instinto de selvageria que o texto vai explicar. É o que já tem dentro da sociedade, ok? Ou a mulher também pode ter esses mesmos, e geralmente quando ela quando é corpo emocional com corpo emocional, relacionando uma vez, um desprezando o outro, é assim que vai ser. Emocional é emocional. Pode dar certo, se tiver um dinheiro aí, os dois vão ficar, né, um poder econômico, talvez eles vão ficar aí, né, com os tempos, sei lá, vai ter tempo bom, tempo ruim, tempo bom, tempo ruim. É, tá aí. Muitos casais aí, né, da mídia, pessoas que têm muita provisão, eles não se demonstrou ser realizado em seus relacionamento conjugal, né, e não, o dinheiro não vai fazer você ser realizado dentro do seu casamento. O que vai fazer você é, é, se realizar dentro do seu casamento é vocês entender o que está sendo dito, ok? Nem mais nem menos que isso, ok? Vamos lá. E de outra forma, podemos conhecer que quando esta inversão não vier, não teremos a consciência dessas interações. Não temos interações normal, né? Nós vamos fazer uma interação inormal sobre o corpo emocional com o corpo emocional. Sendo assim, ambos vão treinar os vossos corpos sobre o instinto animal, relacionando apenas o sexo destes corpos. Quando isso acontecer dentro de um relacionamento, os dois passam a relacionar apenas os seus interesses próprios, querendo se prover com os vossos próprios desejos sexuais, explicando a vossas vontade própria, né? Não é isso que é interessante? Você inverteu dois corpos emocionais independentes, vamos dizer isso, não tem relacionamento, né? Eu vejo que o que acontece? Quando o marido tem consciência, ele sempre vai casar com a mulher dele, com a esposa dele, sempre vai estar casado. Mas a esposa, talvez, ela nunca vai casar com o marido, né? O marido, às vezes, ele vai sonhar o sonho da esposa, mas a esposa, talvez, ele nunca vai sonhar o sonho do marido. Isso, da mesma forma, quando o marido, digamos isso em questão de você, do marido ser o responsável pela relação, digamos isso. Mas isso pode acontecer com a esposa casar com o marido, né? E o marido não relacionar o corpo dela, né? Por exemplo, relacionar outra pessoa, né? Quer se satisfazer com outras pessoas. Entenda isso. É uma complexidade. Entenda? Mas a resposta, como eu estou falando da responsabilidade do marido, né, pode existir essas possibilidades. Ou a esposa também, né, sei lá, ela tem uns interesses fora né, daquela ideia, ela criou uma outra coisa fora do marido. Ah, eu não quero relacionar o dom do meu marido, sei que tem lá, né, certo? Eu quero coisas mais satisfatórias, mais viril, sei lá, essa expressão aí, tá? Vamos entender isso. Sendo que a esposa vai treinar o seu marido a ser um corpo emocionalmente selvagem, né? E o marido vai treinar a sua mulher com este instinto de selvageria. Olha só que interessante. Quando eu falei, olha só, a iniciativa da mulher, ela tem uma iniciativa. Ó, olha, a mulher, ela sempre vai ter uma iniciativa de uma certa forma, sendo que a esposa vai treinar o seu marido a ser corpo emocionalmente selvagem. Quando a mulher olha para o marido, a mulher, ela tem uma capacidade de interagir esse marido, né? Porque o marido, ele tem olhos somente, às vezes só para a mulher dele. Ele tira, ele desvia de uma coisa ou outra por causa dos conflitos sociais. Ele desvia por esses motivos. Mas acontece muito isso. Entenda, olha, a esposa ela vai treinar o marido e é, um, a, a esposa vai treinar o seu marido a ser um corpo emocionalmente selvagem. O marido vai treinar a sua mulher com esse instinto de selvageria. Eu tinha que ler aqui para completar. Você entende que o marido ele pegou a ideia da mulher né, a mulher relacionou ele uma coisa primeiramente. Aí ele aceitou. Então ele vai conduzir o corpo da mulher sobre aquilo que ela deseja, aquilo que ele quer, porque de uma certa forma ele vai tentar realizar o desejo de sua mulher. Ele vai tentar satisfazer ela, porque para de determinada situação, quando ele relaciona diretamente o corpo da mulher, a ideia dele é tentar satisfazer essa mulher.
é tentar satisfazer essa esposa a qualquer custo, de vez, né? Então, entenda, olha, ela teve uma iniciativa, ó, a esposa vai treinar o marido a ser um corpo emocionalmente selvagem e o marido vai treinar a sua mulher com esse instinto selvageria. Ele vai dar uma continuidade naquilo que ela teve um princípio. Quando o marido ele entende, né, inconscientemente que ele é o, né, a pessoa que ela tenha que relacionar em, né, em primeiro plano, em seus dons espirituais, então ele vai fazer de tudo para que ela veja ele, para que ela veja ele. Então, se ela tem uma iniciativa, ele vai cobrir aquela iniciativa com aquela coisa. Se for uma coisa boa, ele vai permanecer numa coisa boa. Se for uma coisa má, ele vai permanecer na coisa má. Se o homem tem sabedoria, então ele vai só observar a esposa dele se mover primeiro, entende? E ganhando consciência sobre aquilo que ela está se movendo. Somente isso, certo? Se o homem tem a sabedoria, ele viu a mulher dele se movendo, ele vai ficar mais observando. Ele não vai oprimir ela, não vai deixar nada, ele vai deixar ela flexionada ali para fazer trabalho de uma certa forma, ganhando a consciência sobre uma coisa ou outra. Quando ele tiver uma oportunidade, talvez ele relacione ela de uma certa forma. Mas se ele não tiver essa oportunidade, que se ela não permitir, então ela vai ficar de uma certa forma sem relacionar. Isso quando o homem tem consciência, quando o homem tem sabedoria. Então eles vai gerando essas complexidades no tempo, ok? Mas aí o que eu quero dizer mais? É muito correto você, por exemplo, você vê a mãe do tráfico, né? Ela tem aquelas pessoas e tal. Então ela tem aquela ideia de atrair o homem para o corpo dela. Vamos falar isso. Você vai dentro da vila, você vai ver. Se a mulher ela tem uma capacidade, se ela confiar naquele corpo dela, ela consegue manipular ela consegue controlar todos os outros que estão do lado dela, todos os homens que estão ali do lado dela, né? Porque ela vai se arrumar, vai arrumar seu cabelo e tal, vai ficar parecida bem, vai se vestir bem de uma certa forma. Existe, né, forma de você relacionar isso. Ou seja, então, de forma que então ela vai conseguir aquilo que ela quer. Por quê? Ela vai usar os seus corpos expressivos, a sua imagem, ela vai usar a sua imagem de toda forma para atrair a- a- aquela coisa que ela deseja, que ela tanto almeja, que ela tanto deseja. Então é só um exemplo para você ver. Se você vê na Bíblia uma pessoa dessa forma, você vai ver que se ela quiser, ela pode, né, controlar aquelas inconsciências. Não é todos, certo? Mas é aquelas que são emocionalmente relacionando somente o corpo emocional, o sexo, o dinheiro, ela consegue, ok? Entende isso? Ela consegue. Porque isso é o mesmo propósito. A mulher, ela tem essas diferenças entre o marido, ela tem essa diferenciação de relacionar a sua imagem, a sua aparência, né? De ver o marido dela, essa roupa aí tá feia, não estou gostando disso, daquilo e tal. Então, por quê? Porque ela relaciona a imagem dela em primeiro plano. Ela sempre vai relacionar. Mas quando ela faz isso para fora, é ruim. Mas quando ela faz isso para dentro, criando uma sensibilidade para o corpo emocional dela, para que ela possa relacionar os dons espirituais com o marido, então ela fica bem. E ela consegue se realizar muito bem. Agora, se ela tiver medo, né, muitas das vezes, né, uma criação muito delicada, né, da sua infância e tudo, e isso gera muita complexidade em todos os relacionamentos. Então, entenda, isso daqui é para uma determinada situação, ela tem que amadurecer em nossas consciências e compreender isso, deixar que Deus nos conduza no dia a dia, só isso, nada mais que isso. Não tenta mudar as coisas de um dia para o outro, não é assim que funciona, ok? Entenda isso. Aí vocês aí que tá ouvindo ideologia, não é a sua realidade, tá? A sua realidade é a vida, é as coisas que você vive dentro da sociedade, é a coisa que você vive dentro da sua casa, né? Entenda a sua esposa do jeito que ela foi criada, do jeito que ela foi formada, entenda e começa a relacionar isso. Se você tiver consciência, você tem a sabedoria, você tem a flexibilidade, você não tem o problema. Se você jogar na cabeça de uma consciência, fazer ela engolir uma coisa ideologicamente que você ouviu e tentar
fazer isso uma coisa correta? Não vai, porque nós, na vida toda, aprendemos uma coisa, que o homem, ele, por exemplo, que vamos falar isso diretamente para vocês entenderem. Nós entendeu na vida toda que Emanuel é um leão, né, da tribo de Judá, né, que vai devorar todo mundo. Nós entendemos isso, essa é a nossa cultura, né, vendo a Bíblia significativa. Nós foi para dentro da igreja, de uma comunidade religiosa, nós repartiu o vinho, repartiu o pão e fazendo uma simbologia do sangue, do corpo. Nós aprendemos isso, certo? Agora, a gente temos que apenas trazer consciência, certo? Observar mais, falar menos, exigir menos das pessoas, não ficar exigindo tanto, né, que elas façam alguma coisa que você possa ter benefício da mesma forma pelos prazeres do seu corpo. Não é bem assim, certo? As coisas vai acontecendo e a realidade vai vindo, a gente vai relacionando isso no dia a dia, certo? Não se precipite, ok? Vamos então voltar um pouco aqui para a gente entender o que fora dito. Vamos lá. O marido vai treinar, vamos lá. A esposa vai treinar o seu marido a ser um corpo emocional selvagem e o marido vai treinar a sua mulher com este instinto de selvageria, dando continuidade naquilo que a mulher está oferecendo ao marido, certo? E de forma que o marido vai desprezar o seu dom, ele vai desprezar o seu dom. Por exemplo, para que dom nada? Sexo e dinheiro, é isso que vale. Ele vai pensar isso inconscientemente, certo? Talvez ele não vai admitir, porque ele vai confessar o seu pecado ao outro, não vai, né? Ele vai querer fazer isso inconsciente mesmo, né? De forma que os outros não saibam. Então, e de forma que o marido vai desprezar o seu dom para se apegar com os desejos sexuais e que se volte ao seu lugar de seu dom, né? Aí, por exemplo, quando é assim, por exemplo, dessa forma que o marido ele tá com seus corpos unidos, né? Aí ele aqui está os dons dele para trás. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer como? Ele vai relacionar aqui. Eu acho que aqui dá. Ele vai relacionar o seu corpo emocional junto com o corpo emocional da mulher. Ele vai relacionar o seu interior junto com o interior da mulher. Então, você vê que não, eles estão com os mesmos propósitos, com os mesmos sentidos, não tem ninguém representando eles socialmente, não tem ninguém representando a família, não tem representatividade dentro da família, não tem ninguém representando ele, não tem marido, não tem ninguém, porque de uma certa forma é assim, dessa forma que espírito e corpo, e aqui para fora o marido vai para fora para se responsabilizar, né, sobre esse corpo, esses dois corpos que está parado aqui, o dele e da esposa dele. É aqui uma consciência espiritual, então não tem. Quando eles estão unidos com os mesmos sentidos, não tem inversão, não tem nada, eles estão relacionando consciência interior com o corpo emocional. Então os dois vai ficar apenas um símbolo sexual, certo? Aí o dinheiro vai ficar no lugar do seu dom espiritual. E essa consciência do seu dom espiritual que está para fora para relacionar a sua esposa, ela vai ser apenas o poder econômico. O poder econômico vai ficar no lugar dos seus dons espirituais, entenda? Dando uma coisa e perdendo outra, né. O que que é dando uma coisa e perdendo outra, né. O marido, por exemplo, ele ele vai dar o seu corpo emocional e vai perder os seus dons espirituais, aquilo que ele poderia fazer, né, de certa forma. Ele não vai ter consciência né, nesse não vai ter consciência, ele não vai de uma certa forma, ele não vai conseguir se realizar, porque, ele está se realizando no lugar da esposa dele, de uma certa forma, e a esposa está se realizando no lugar dele, de uma certa forma. E ambos vai ficar limitando, né, "Ah, quem é o provedor da casa? Eu estou trabalhando mais que você, né, você que poderia estar fazendo isso, quem é aquilo, que é tudo emocional, é interesse emocional, porque não é bem isso que funciona, certo? É aí que você vê que se a pessoa está relacionando apenas o poder econômico do marido, ele não está relacionando os dons espirituais do marido. Quando você vê isso, ela está relacionando apenas os dons. O marido, quando ele ama a sua esposa, ele consegue trabalhar mais, porque ele vai chegar em casa, ele vai se realizar com a esposa dele, ele vai conseguir se realizar com a esposa dele, né. Que hoje em dia é muito delicado quando os 2 corpos eles estão nos mesmos sentidos, relacionando, os 2 estão relacionando sexualmente os seus corpos emocionais. É muito delicado, ok? Fica muito complexo. E para vamos voltar um pouco mais, vamos ler tudo, vamos lá.
A esposa vai treinar o seu marido a ser um corpo emocionalmente selvagem, o marido vai treinar a sua mulher com esse instinto de selvageria. E de forma que o marido vai desprezar o seu dom para se apegar com os desejos sexuais e que se volta para o lugar do seu dom, dando uma coisa e perdendo outra, para satisfazer os vossos desejos sexuais com o instinto desta selvageria. Essa finalzinha aqui, ó, para satisfazer os vossos desejos sexuais com instinto de selvageria. Quando o homem não tem a cabeça, a mulher tem o domínio do homem. É isso que vocês têm que entender. Se ela sentir que ela está no controle, né? O homem, ele vai perder todos os seus dons espirituais, tudo aquilo que ele poderia fazer o bem. A mulher não pode sentir que está no controle, porque senão ela afeta os dons espirituais do marido. Se ela sentir que ela está no controle das coisas, então ela vai perder a sua naturalidade, que é relacionar o seu corpo ao marido, certo? Entenda isso, isso tudo está dentro da sociedade. A mulher, ela tem que se sentir o seu corpo, porque se ela não se sentir com o seu corpo, o marido ele não vai conseguir se realizar com ela, porque os dons espirituais do marido, né, ele relaciona o corpo da mulher. E o corpo da mulher, e os dons espirituais da mulher, digamos assim, que é a sensibilidade dela, relaciona o dom espiritual do marido, certo? Se o marido não é o cabeça, a mulher ela vai sentir desprezada, insegura, e ela não vai injetar dopamina na consciência do marido, e os dois vai ficar negados. E se a mulher se sentir superior ao marido, relacionando, se sentir, não estou falando que você ser uma pessoa profissional competente, não é nada disso, não. Porque isso é uma realidade de cada um. É você estar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, e você quer a todo custo se prevalecer com o seu marido, porque você fez escassez na criancice, você viu às vezes a sua mãe sendo maltratada e tal, viu aquilo, então você criou uma defesa ao contrário daquilo que poderia ser real e você relacionou apenas as suas vontades acima do seu marido de uma certa forma. Se o marido tem sabedoria, ele deixa a mulher dele crescer, né? Que de determinada situação, né? Sei lá, né? Aí entenda isso de todas as formas, porque de uma certa forma, é igual eu estou tendo dito, cultura, religião, né? Religião, cultura, cultura familiar, isso não, no tempo de hoje, não vai mudar de, com apenas essa situação. Você tem que conviver, ter mais experiências, relacionar isso de uma forma mais da forma que nós estamos conscientizando, se compreendendo tudo, ok? Entenda isso. Tudo é forma. Isso que eu falei nos três últimos blogs, nesses três últimos blogs, aprenda tudo, veja tudo, tá? Vocês, é muito, muito, muito interessantíssimo. Acompanhe cada raciocínio, dedique a aprender tudo isso, ok? Porque é isso que vai fazer a mulher se realizar. E é isso que vai fazer o homem se realizar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento conjugal. É só isso, não é mais nada que isso. Quando a mulher quer ser superior ao homem, ela corta a cabeça do homem, ela corta a cabeça. E às vezes, você querer e não ser é pior ainda. Você querer uma coisa e não ser é pior ainda, muito ruim, muito ruim. Agora, se você querer ser e você ser, porque eu já vi, né, mulher que ela realmente teve que tomar atitude, iniciativa e ela ser essa pessoa, ela ser, né, a cabeça da casa, tomar o lugar do marido. Porque o marido se ficou na droga, ele dedicou muito o seu corpo emocional, então ele queria muito prazer, aí ele começou a fumar droga, começou a beber, começou a fazer aquilo, aí a mulher tornou-se a cabeça da casa. Acontece isso. Está dentro da sociedade, está dentro da sociedade, tudo que eu falo, pode olhar aí. Né? É muito comum hoje você ver a mulher sendo cabeça da casa. É muito comum hoje dentro da sociedade, ok? Então não perca nada que está sendo dito, acompanhe todos os raciocínios, não tire conclusões precipitadas, ok? Vou terminar este blog de
495, Enoque, o Pai da Vida, parte 33, Intimidade e Relacionamento, parte 15. Veja o próximo blog de 496, é muito interessante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.